Olá, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um domingo, por mais um dia que o Senhor nos fez. Como disse o salmista, esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. Louvamos a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, você que está conosco por este canal no Facebook. Você é muito bem-vindo. Louvamos a Deus por esse dia, porque o Senhor tem nos dado vida e tem nos dado vida com abundância. Cada dia que vivemos, queridos irmãos e amigos, é uma dádiva de Deus, principalmente nesse tempo de pandemia, quando já se conta mais de 140 mil mortos somente no Brasil. Pelo mundo afora, há mais de 1 milhão de mortos. E eu e você estamos com vida hoje. Então isso é uma dádiva de Deus, uma dádiva do Senhor, o Todo-Poderoso, do nosso querido Pai. Então você deve louvar a Deus por mais um dia de vida. Louve ao Senhor por esse dia. Louve ao Senhor pelo pão que Ele tem dado a você. O pão de cada dia o Senhor nos tem dado hoje. E por isso louvamos a Deus. Nós vamos começar orando pelo nosso país, pela nossa cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso estado, também o Rio de Janeiro. Vamos orar pelo nosso país, pela economia, vamos orar pela questão da vacina. Deus ilumine os cientistas, biólogos, todos quantos estão estudando a vacina contra o Covid. Que a mão do Senhor esteja orientando a mente, o coração deles. E que eles descubram a vacina e que a vacina que está sendo testada dê um ótimo resultado. Vamos orar a Deus. Pai querido, te adoramos nessa noite bendita. Ó Deus, louvamos o teu santo nome e exaltamos a Trindade Santa, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Louvamos o Senhor, Pai, pela tua bondade e graça em nossas vidas. Te louvamos pelo dom da vida. Em meio a tantas mortes, o Senhor nos tem conservado a vida. Isso é uma dádiva, é um dom do Senhor. E por isso te louvamos essa noite. Bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos nos reunir ainda, Senhor, em distância uns dos outros, porém estamos reunidos num só espírito, através das redes sociais. Ó Deus, alcança meus irmãos, minhas irmãs, cada um dos teus filhos que estão conosco, que a tua palavra essa noite possa guardar e iluminar, consolar o coração de cada um dos teus filhos. Que a tua palavra no Salmo 34, em toda a Bíblia, cada texto que vamos olhar, ela tenha vida em nosso coração, ela fale conosco de maneira bendita e poderosa, no nome de Jesus. Pai querido, entregamos em tuas mãos a nossa nação, a nação brasileira, Senhor. Pedimos, ó Deus, faz cessar essa crise pandêmica, ó Deus, ilumina os laboratórios, cada um daqueles que estão estudando, Senhor, as vacinas, cada uma das vacinas, Senhor, que elas possam chegar a bom termo, e essa doença seja contida para a tua honra e glória e por misericórdia do teu povo e de cada um dos cidadãos brasileiros e cada um cidadão do mundo, Senhor. Que a mão bendita do Senhor repouse sobre nós, usando o Senhor de misericórdia e graça. Ó Deus, dirige o presidente desta nação, orienta e dirige cada governador de estado. Ó Deus, afugenta o espírito de ganância e roubalheira nesta nação. Que haja justiça aos pobres, aos oprimidos, aos menos favorecidos. Ó Deus, que toda a produção no país seja distribuída, Senhor, de maneira igualitária, de forma que não haja fome no país. Ó Deus, tenha piedade, tenha misericórdia do povo, Senhor. Dirige e orienta, Senhor, a equipe financeira da nação. Dirige em nome de Jesus. Guarda a nossa cidade do Rio de Janeiro.
Ó Deus, teremos eleições esse ano. Dá direção, Pai querido, e orienta-nos no voto. Ó Deus, levanta aquele que o Senhor desejar, Pai, para dirigir essa cidade, tão cansada de tantos males. Ó Senhor, tome em tuas mãos, prefeito da cidade, governador em exercício, dirige e orienta, Senhor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Guarda, Senhor, os enfermos nesta hora, cada um dos teus filhos que está internado, seja pela Covid, seja por outras enfermidades, que a mão bendita do Senhor esteja sobre cada um deles, Senhor. Visita os anciãos da tua casa, tua serva irmã Silvia, ó Deus, guarda, Senhor, a sua pressão arterial, cura a tua serva, tua filha Maria dos Anjos, Senhor, toca naquele joelho tão inchado, que a mão do Senhor esteja curando, Senhor, a tua filha. Toma a irmã Ana Souza nas tuas mãos, restaura e cura a sua saúde, para que o nome do Senhor seja exaltado. Toma em tuas mãos a vida do meu pai, seu Galdino. Ó Deus, trabalha na vida dele, cura e restaura, ó Deus, das suas enfermidades. Sua esposa Marilda, toca a sua coluna e cura também, Senhor. Repreende as dores que ela tem sentido, que a mão bendita do Senhor esteja sobre ela, manifestando bondade e graça, Senhor. Toma em tuas mãos a vida da minha mãe, tua serva irmã Sônia. Guarda e cura a tua filha também, Senhor. Manifesta ali tua bondade e graça sobre ela. Guarda, Senhor, o Badu, Marcos Vinícius, Ana Paula, Ana Irene. Ó Deus, cada um dos teus filhos que estão com alguma enfermidade, tua filha Márcia Simões. Ó Deus, cura tuas servas, tua filha Silvia Simões. Coloca a tua mão de poder e graça sobre cada um deles. Teu filho Ricardo, lá em Santo André. Ó Deus, toca e cura teus servos, tua filha Maria José, teu servo Josué, pastor Vanderlei, sua esposa Wanda, pastor Luiz, sua esposa Márcia. Deus amado, cada um dos teus filhos, teu servo pastor Daniel, também lá em Santo André, que a mão do Senhor esteja sobre cada um dos teus filhos, trazendo cura, Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado e para a alegria do teu povo, Senhor, para a nossa alegria. Cura e restaura a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Fica conosco nessa noite. Fala ao nosso coração, ilumina os olhos do nosso coração pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Louvado seja Deus. Seja muito bem-vindo. Você que está conosco essa noite. Vamos ao Salmo 34. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 34, o Salmo de Davi. Hoje é o terceiro dia que estamos olhando este salmo. É um salmo muito rico, tem muita teologia, muita riqueza. Por isso estamos olhando com calma, versículo por versículo, fazendo assim uma exposição do Salmo 34. E temos o seguinte tema: a palavra de Deus ilumina e consola. Hoje então estamos na parte 3. A palavra de Deus, ela ilumina e ela consola. Ela ilumina nossos passos, ilumina nossos caminhos, ilumina nossa vida, mas ela também consola o nosso coração no momento de batalhas, de lutas, de aflição. A palavra de Deus ilumina e consola as nossas vidas. Amém? Vamos ler então o texto, Salmo 34, versículo 1, diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Até aí. Louvado seja Deus, muito boa noite. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Queridos irmãos, Davi é o homem que experimentou grandes livramentos e ele então, nesse salmo que ele fala da bondade de Deus na sua vida, ele traz para nós aqui a teologia dos anjos. Nesse versículo, a gente então vai olhar outros textos paralelos que vai trazer para nós uma teologia muito rica a respeito dos anjos do Senhor. Ele diz aí que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Preste bem atenção, querido irmão, querida irmã. Essa é uma palavra verdadeira. Você pode confiar, ela não muda. Lembre sempre do que Jesus disse: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Se está escrito que os anjos do Senhor, eles acampam-se ao redor dos que o temem e os livra, porque isso é uma palavra verdadeira. Você pode experimentar, no momento de aflição, lutas e batalhas, você pode clamar ao Senhor pelos anjos, e eles certamente virão ao teu encontro para te socorrer, porque esse é o ministério deles. O ministério dos anjos, eles foram feitos por Deus e eles estão a serviço da igreja, a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Amém? Mas antes de olhar o ministério dos anjos, eu quero olhar com os queridos irmãos essa expressão, o anjo do Senhor. Via de regra, essa expressão indica uma manifestação especial do próprio Deus, principalmente no Antigo Testamento, embora tenha algumas vezes também no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento era muito comum, e é muito comum você achar essa expressão, o anjo do Senhor. Essa é uma expressão que fala de uma manifestação do próprio Deus, acontecendo assim uma teofania. Uma teofania é uma manifestação de Deus para os homens. Nós também chamamos esses eventos da presença do próprio Jesus pré-encarnado. Antes da sua encarnação, no ventre de Maria, esse anjo do Senhor, segundo os textos que olhamos, e há um grande consenso na maioria dos teólogos, que é a pessoa do próprio Jesus pré-encarnado entre nós, entre o seu povo, entre o povo de Deus. E eu quero começar olhando o texto de Gênesis, capítulo 16. Vamos ali em Gênesis 16, se você está com a sua Bíblia, por favor, abra. Gênesis 16 vai falar sobre Sara e Agar. Sara era esposa de Abraão, Agar era sua criada. E Sara então teve uma infeliz ideia. Sara era estéril, não dava filhos a Abraão. E Deus já tinha dito a Abraão que a sua descendência seria como areia do mar, muito grande. E Abraão, já velho, Sara também velha, não tinham filhos. E Sara teve essa infeliz ideia de gerar filhos através da sua criada, Agar. E o que aconteceu? Depois que Agar engravidou, ela começou a desdenhar de Sara. E esse evento aqui vai falar exatamente sobre isso. Nós não vamos ler todo o texto. Vamos olhar aí versículo 6, 7 até o verso 9. Sara então tem um desentendimento com Agar e Agar foge de Sara. Diz assim o texto, Gênesis 16, verso 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais?
E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Então o anjo do Senhor encontra com Agar lá no caminho de Sur, no deserto, junto a uma fonte de água, e diz para ela voltar. Deus queria tratar com Agar e queria tratar também com Sara. E fugindo, o problema não estaria resolvido. Muitas das vezes isso acontece, né? A gente tem um problema e aí a gente quer fugir do problema. E a questão então não vai ser resolvida. A resolução muitas das vezes é chamar as partes e confrontar e tratar a parte que está errada. No caso ali, as duas estavam erradas e Deus queria tratar com as duas. Então, houve ali uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Apareceu Agar e conversou com ela e disse: volta para a tua senhora. Deus tinha todas as razões para que Agar voltasse, e Agar atendeu o anjo do Senhor e voltou, porque Deus tinha uma promessa também com Ismael, uma vez que Ismael era filho de Abraão. Versículo 10 diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Os descendentes de Ismael cresceram numerosamente, assim como os descendentes de Isaque. Deus então trabalhou na vida de Sara, trabalhou na vida de Agar e em ambas as descendências. Vamos a um outro texto mais à frente, Gênesis capítulo 18. O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Agora está Abraão e Sara, e aparece ali então o Senhor, mais dois anjos. Gênesis 18, versículos 1, 2. Depois nós vamos ao versículo 22. Vamos ler do 1 ao 3. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Então a gente percebe na narrativa do texto que apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos de Manre. E depois do versículo 2, o texto diz que Abraão levantou os olhos e eis que 3 homens. Então era uma manifestação angelical e o próprio Senhor. Estava ali o anjo do Senhor, mais 2 anjos, de forma corpórea. E quando a gente vai ao versículo 22, e depois ao capítulo 19, verso 1, o texto deixa para nós mais clareza de que era o Senhor mais 2 anjos. Por isso, queridos irmãos, a gente não pode ler a Bíblia por pequenas partes, né? Abre a Bíblia, lê ali 5 versículos, fecha e vai embora. Senão a gente não entende nada. A gente precisa ler a Bíblia capítulo por capítulo e na sequência, para a gente entendendo o contexto histórico. A teologia está ali dentro, mas a gente precisa entender também a história, o desenrolar da história. No versículo 22, diz assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Percebam que agora a narrativa diz que aqueles homens se foram para Sodoma, mas Abraão ficou na presença do Senhor. Capítulo 19, verso 1, olha o que diz:
Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, e este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Percebam, queridos, um ficou e dois foram. Eram três. Abraão, a princípio, fala de três homens. E aí o texto vai discorrendo. Abraão fica com o Senhor. Na conversa com aquele anjo que ficou, o texto trata o tempo todo como o Senhor. Então, verso 22, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Porque a missão daqueles anjos que foram a Sodoma era para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. A iniquidade cheirava mal às narinas de Deus, por isso Deus iria destruir. Mas havia ali um homem justo, que era Ló e sua família. E Abraão então começa a interceder pela família de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Por isso então ele começa dizendo, aí no verso 23, destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Percebam, queridos irmãos, que a narrativa ela vai se desenrolando. Agora Abraão já sabe que ali é o Senhor, que foi visitá-lo, e que aqueles dois anjos iriam destruir a cidade, sendo que o sobrinho dele estava lá, que era Ló, sua esposa e duas filhas, e Abraão começa a interceder pela sua família, né, a sua parentela. E ele se refere ao Senhor. Então aqui há mais uma teofania, mais uma manifestação do próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, pré-encarnado, e dois anjos que formavam três quando chegaram na tenda de Abraão. Os dois anjos foram cumprir a missão e o Senhor ficou ali com Abraão, e Abraão intercedendo, e ele chega até 10. Disse ainda Abraão, verso 32, não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Se houvesse 10 justos na cidade, Deus não destruiria. Infelizmente não haviam 10 justos, só havia ali um justo. E esse um justo era Ló. Sua família então veio a reboque, suas filhas foram salvas e sua esposa não, porque na saída ela olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. O anjo tinha dado uma ordem: fujam para o monte e não olhem para trás. E ela então olhou para trás com saudade da cidade, muito provavelmente querendo ficar. O texto diz que os anjos apertavam com Ló para sair da cidade correndo, porque Deus iria destruir, e de fato destruiu. E aqui, irmãos, há uma síntese do juízo final, porque o salário do pecado é a morte, e haverá o dia do acerto de contas. Não pense você, querido amigo, querido irmão, querida irmã, que Deus não vai levar em conta as iniquidades dos homens maus e perversos. Haverá o dia do juízo, o dia da prestação de contas.
E Sodoma e Gomorra é uma síntese daquilo que acontecerá no dia do juízo final, que se aproxima, porque nós estamos no fim dos tempos, caminhamos para a chamada grande tribulação. Antes da grande tribulação se instalar, a igreja será arrebatada. Portanto, você, querido irmão, querida irmã, que faz parte da igreja do Senhor, esteja pronto, como as 5 virgens prudentes, com azeite na candeia, tenha a tua vida em santidade, em pureza, porque brevemente a trombeta soará. E a Bíblia diz em Tessalonicenses que o anjo, ao tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, juntamente com eles. E estaremos para sempre com o Senhor. Iremos então para as bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Mas enquanto estamos aqui, queridos irmãos e amigos, estejamos atentos e crendo que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e nos livra, assim como livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, assim como o anjo assistiu a Josué. Vamos agora a mais um texto no livro de Josué. Moisés havia morrido, Josué tem a tarefa de instalar o povo em Canaã, mas antes que o povo se instalasse em Canaã, eles deveriam desapossar os amorreus, que eram os moradores de toda aquela região de Canaã. E Israel atravessou o Rio Jordão a pé enxuto. Deus operou ali um grande milagre. As águas do Rio Jordão pararam e subiram com o muro. E o rio então secou diante deles e eles então passaram. E agora no capítulo 5 de Josué, versículo 13, Josué está olhando para Jericó, a primeira cidade que eles deveriam tomar posse. Era uma cidade murada, com uma muralha muito forte, quase que intransponível, segundo os historiadores. E Josué está ali olhando para aquelas muralhas. E diz assim o texto: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achavam em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse: que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Queridos irmãos, mais uma vez nós temos aí a expressão, o anjo do Senhor. E Josué então adora esse anjo. E o anjo recebe a adoração. E aí tem mais uma indicação de que é uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, porque os anjos não recebem adoração. E nós vamos ver um outro texto lá em Apocalipse, quando João se prostra diante do anjo, e o anjo diz: não, levanta-te, adora a Deus. Eu sou o conservo teu e dos teus irmãos. Mas nessa situação aqui, Josué adora, o anjo recebe a adoração, e ao mesmo tempo, ele diz para Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Essa é a mesma expressão que Deus fala com Moisés na sarça. Quando Deus aparece a Moisés, lá no deserto, e a sarça queima, o fogo está vivo, mas a sarça, ela não acaba. E Moisés então olha para lá e diz: irei e verei essa maravilha. Então vamos a Êxodo, capítulo 3, olhar esse texto, e é um texto paralelo. Livro de Êxodo, capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés, e a expressão é a mesma, o anjo do Senhor. Êxodo, capítulo 3,
Versículo 2. Veja o que diz aí, queridos. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, queridos, aqui novamente temos uma teofania, porém com Moisés, Deus se apresenta no meio de uma sarça, não é uma figura humana, como lá com Josué, era uma figura de um guerreiro, né? Um homem armado com espada, e Josué pergunta: tu é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele diz: não, nenhum dos dois, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Mas Josué adora e ele recebe adoração, e ele diz essa mesma expressão que Deus falou a Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Queridos irmãos e amigos, isso para nós, né, é um ensinamento. Não é que Moisés, ao tirar a sandália, sua vida estaria completamente santa. Não é isso. A sandália fala de sujeira, né? Os calçados, eles levam sujeira debaixo. E a sujeira é o símbolo do pecado. Por isso, a expressão tira a sandália dos pés, ou seja, santifica a tua vida. Para que nós nos aproximemos de Deus, tenhamos comunhão com Deus, é preciso, querido, eliminar o pecado da nossa vida. É preciso ter uma vida de santidade. Talvez você diga: mas eu não vejo essas manifestações de Deus na minha vida. Parece que Deus está tão longe. E aí a gente pode então pensar e dizer: é preciso santificar a vida, ir à palavra e buscar a Deus diariamente. E à medida que a gente vai buscando a Deus e santificando a vida, a gente vai se aproximando dele através de uma vida santa, limpa, porque Deus é santo, santo, santo. E Deus, ele abomina o pecado. Ele ama o homem, o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso me santificar. Santificar os meus olhos, ouvidos, mãos, pés, a minha vida. Meu coração tem que estar em pureza e santidade, para que eu então possa me aproximar de Deus. Amém, queridos? Então essa expressão diz para nós com clareza de que aquela presença que Moisés viu na sarça e o guerreiro que Josué viu, é ali o anjo do Senhor. É uma teofania, uma manifestação do próprio Deus para os homens. Deus aparece a Moisés porque estava convocando Moisés para ir ao Egito livrar o seu povo. O povo estava escravizado 430 anos. E Deus já havia dito a Abraão, muitos anos atrás: eu visitarei o meu povo, julgarei a nação a qual o escravizou, e tirarei o meu povo de lá e levarei a Canaã. E o tempo chegou, e o homem era Moisés. E Deus então vai ter com Moisés para convocá-lo para essa tarefa. Louvado seja Deus. Moisés morre, Josué assume a tarefa. Moisés morre antes de entrar em Canaã. Agora Josué então vai entrar em Canaã. Então Deus aparece a Moisés e aparece a Josué. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Livrou Moisés, livrou Josué, livrou Davi, livrou Daniel. E ele livra, querido, a mim e a você. Não tenha nenhuma dúvida disso. Em algum momento de apuro, de angústia, qualquer circunstância, você pode clamar a Deus e pedir: Senhor, envia os teus anjos aqui para nos dar livramento
e Deus certamente o fará para o louvor da sua glória. Mas vamos agora a Apocalipse, olhar um texto de João na ilha de Patmos, a presença de um anjo comum. Apocalipse 19, verso 9. João está exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João havia sido perseguido, tentaram matá-lo, não conseguiram, e João está exilado. E lá na ilha de Patmos ele recebe a revelação do Apocalipse. O livro que fala do fechamento da história da humanidade. Nesse período, uma das maiores revelações da Bíblia é o livro de Apocalipse. E graça de Deus na vida de João, que o revelou. Apocalipse 19, versículo 9. Vamos comigo, diz o seguinte: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Percebam que esse anjo agora, ele não recebe adoração. Já o anjo que se apresentou a Josué recebe adoração. Então lá é o Senhor, pré-encarnado na pessoa de Jesus, uma teofania. Aqui não, aqui com João é um anjo comum, que está no seu ministério, assessorando a igreja, trazendo a João uma revelação fantástica do Apocalipse. E João quer adorá-lo, porque no começo do Apocalipse, o próprio Jesus aparece a João. João viu Jesus lá no capítulo 1. E agora é um anjo, não é Jesus. João teve várias revelações, uma seguida das outras. Isso é fantástico. Isso é glorioso. Mas agora o próprio anjo diz: Eu sou conservo teu. Conservo significa servo junto com outros servos. Querido irmão, querida irmã, pense nisso. Há servos de Deus a nosso serviço, a serviço da igreja. A meu serviço e a teu serviço. Estão os anjos de Deus. E nós vamos ler agora em Hebreus capítulo 1. E aí a gente vai perceber o ministério dos anjos. Eles estão a serviço da igreja, ao nosso serviço. E a coisa mais gloriosa e bendita é que esse ministério não terminou. Ele só acaba, queridos, quando a igreja for arrebatada e depois que houver a consumação dos séculos. Porque na grande tribulação Deus ainda vai salvar alguns judeus e alguns gentios. Então ali também os anjos vão estar no seu ministério. Porque o texto diz, Hebreus, vamos comigo, volta um pouco, Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, verso 13 e 14. Diz aí: Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Essa é uma palavra dita a Jesus. O capítulo aí, o contexto, está fazendo uma comparação dos anjos com a pessoa de Jesus. Por isso ele, no versículo 13, diz isso. Essa expressão, assenta-te à minha direita, é uma expressão lá do salmista para a pessoa de Jesus. Deus falando com Jesus. Assenta-te à minha direita. Jesus está sentado à direita do Pai, o Todo-Poderoso, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, até que Deus consuma todas as coisas. Verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E agora está falando dos outros anjos.
Ou seja, os anjos, eles são ministros de Deus, enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, no Antigo Testamento, povo de Deus, na era da igreja, a igreja do Senhor, os que hão de herdar a salvação. Na grande tribulação, alguns ainda serão salvos. Esses também terão o assessoramento dos anjos. Porque os anjos estão a serviço, estão a favor dos que hão de herdar a salvação. A salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso Davi pode declarar lá no Salmo 34, no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E você, querido irmão, precisa crer nessa palavra, precisa confiar, andar debaixo dessa confiança de que nós não estamos sozinhos, eu e você, a igreja do Senhor na terra. A aflição vai aumentar, querido, o princípio de dores vai aumentando até o momento do arrebatamento. Porém, nessas aflições, eu e você temos o Senhor ao nosso lado. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele disse também que os anjos também estão a nosso serviço, trabalhando a nosso favor em qualquer situação. Os anjos podem se manifestar e nos socorrer. Assim como socorreu lá no Antigo Testamento, ele pode nos socorrer hoje. Nós vamos ver agora em Daniel. Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6. Os anjos socorrem os 3 amigos de Daniel, livram-os da fornalha acesa. E depois eles livram a Daniel da cova dos leões. Vamos comigo, Daniel capítulo 3. Os 3 amigos de Daniel são acusados porque não quiseram adorar uma estátua de bronze do rei Nabucodonosor. E eles disseram ao rei, nós não vamos adorar essa imagem. E se Deus quiser nos livrar, ele livrará. Se não, fica certo, nós não vamos adorar. Ou seja, eles estavam prontos para morrer por causa do seu Deus. E essa, querido, deve ser a atitude da igreja nesse tempo do fim. A pressão vai aumentar, a iniquidade vai se multiplicar, mas eu e você temos que ter convicção da fé que temos. Não vamos nos dobrar diante de nenhuma estátua, não vamos nos dobrar diante do pecado, ainda que signifique a morte. E essa foi a resolução daqueles homens. No versículo 24, vamos ver qual foi o resultado daquela resolução. A convicção que eles tinham de que só havia um Deus. E a adoração deve ser somente a Deus. A Bíblia é clara quando fala de adorar somente a Deus. O restante é idolatria. E Deus abomina a idolatria. E aqueles homens então foram postos numa fornalha acesa 7 vezes mais. Daniel capítulo 3, verso 24, diz o seguinte: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Aleluia! E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia! Querido irmão, querida irmã, você que nos ouve, você que vai nos ouvir daqui a alguns meses e anos, Deus se manifestou de maneira gloriosa e tirou a força do fogo. O fogo não queimou aqueles homens. E o rei se espantou e disse: olha, nós não lançamos 3 homens. Eu estou vendo 4 homens soltos. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Percebam que o 4º homem era diferente. Então ali havia uma outra teofania. Deus desceu e se manifestou ali. Jesus, glorificado, pré-encarnado, foi socorrer os seus servos que foram fiéis, que preferiram morrer do que adorar uma estátua.
Queridos irmãos, se eu e você formos fiéis a Deus, em qualquer situação, Deus nos livrará, Deus dará o socorro. Perceba bem, aos servos fiéis. Lá em Hebreus, os anjos estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Todo aquele que foi justificado através do sangue de Jesus Cristo. E a gente percebe essas manifestações e esse socorro aos servos que se colocaram em fidelidade a Deus. E aí então Deus tem um tremendo compromisso com eles, de salvá-los. Alguns Deus permitiu morrer, para a glória dele também. Mas muitos foram livres, através do anjo do Senhor, através do ministério dos anjos. Daniel capítulo 6, Daniel é lançado na cova dos leões, simplesmente porque orava 3 vezes ao dia. E os inimigos de Daniel montaram lá uma tramóia e fizeram o rei assinar lá uma lei de que ninguém podia orar a nenhum outro Deus a não ser a estátua de Nabucodonosor. Veja, queridos, eles queriam matar a Daniel e seus amigos. Porém, Deus foi fiel. Deus estava velando com o seu povo lá na Babilônia, lá no cativeiro. E eles foram fiéis. E Deus enviou o seu anjo para livrá-los. No caso de Daniel, foi um anjo simples. Não foi ali o anjo do Senhor. Foi um anjo comum. Diz o seguinte, Daniel 6, verso 20. Olha o que o rei vai dizer. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei gostava de Daniel, porém tinha assinado. E diz a história que palavra de rei não volta atrás. Então ele já tinha assinado a lei, não podia revogar. O que aconteceu? Jogaram Daniel na cova de noite e o rei foi jejuar e orar pelo Daniel. Daniel era um dos governadores, uma espécie de ministro daquele império. E de manhã o rei foi à cova e chamou por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O rei chegou lá duvidoso, temeroso, com voz triste. E para a glória do nome de Deus, Daniel grita lá de dentro. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Porque não foi o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Deus enviou um anjo, um simples anjo, no caso de Daniel, para livrá-lo do poder dos leões, assim como enviou o anjo para livrar os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, do poder do fogo, quebrando assim toda e qualquer lei da física, lei da ciência. O fogo, querido, a tudo consome, mas não foi capaz de consumir a simples carne daqueles homens. Não há cientista no mundo que possa explicar esse fato. Esse foi um milagre de Deus. E Deus, ele é excelente em operar milagres, principalmente a favor do seu povo, da sua igreja. Então, querido irmão, querida irmã, não tenha medo, não fique apavorado com a pandemia, faça a sua parte, se previna, porém não ande por aí amedrontado com síndrome do pânico. Creia em Deus, coloque a sua fé em Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Lembre do texto lá de Hebreus, capítulo 12, verso 2. Queridos irmãos,
Os anjos salvaram os apóstolos da prisão 2 vezes. Uma vez, vários apóstolos, outra vez a Pedro. Os anjos sempre estiveram a serviço da igreja para salvar o seu povo. Porém, quero fazer uma observação. Vamos a 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Vamos pular aí os 2 textos dos apóstolos e vamos a 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. E eu quero fazer aqui uma ressalva. Deus envia seus anjos para cuidar de nós, porém temos que estar atento e vigilante com o nosso adversário. 1 Pedro 5, verso 8, diz aí o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Os anjos estão cuidando de nós e vai nos livrar em momentos de angústias e aflições, porém a nossa vida de santidade e pureza, eu e você temos que zelar por ela. Por isso o apóstolo Pedro diz aí, sede sóbrios e vigilantes. A palavra vigilantes aí, querido, é tomar cuidado, para que nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Eu e você temos que andar lendo a palavra, orando, meditando sobre ela, buscando a santidade de Deus, fugindo da aparência do mal. Isso vai garantir 2 coisas: a guarda dos anjos na nossa vida e também resistência contra o inimigo da nossa alma, contra o diabo. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 9: resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Muitas das vezes estamos sofrendo, porém temos que resistir ao diabo. Versículo 8, ele diz que ele anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. Mas qual é o nosso papel? Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, nesse momento de pandemia, de crise mundial, tem cristãos sofrendo. Deus vai livrar alguns, com certeza, no momento da aflição. Mas o nosso papel, além de aguardar o livramento de Deus, é resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Diz a palavra mais à frente: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir-lhe firmes na fé, resistir lendo a palavra, orando, resistir buscando a Deus, santificando a vida. E aí, querido, se andarmos nessa pegada, certamente Deus está nos guardando. E os anjos vão trabalhar a nosso favor no momento certo, na hora certa, para a glória de Deus. Amém? Vamos voltar ao Salmo 34. Para encerrar, vamos olhar o versículo 8. Salmo 34, verso 8. Quando Davi diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus nos chama o tempo todo para fazer prova dele. Malaquias 3,10 diz lá: trazei todos os dízimos para que haja mantimento, e fazei prova de mim. Se vocês vão ver como eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal sem medida. Deus não tem nenhum problema de nos chamar para arrazoar com Ele, fazer prova dele. Por isso Davi está nos estimulando: provai e vede que o Senhor é bom. Anda com Deus, querido. Anda em comunhão com Deus e decida fazer a vontade de Deus. Decida andar pela palavra e você vai ver como Deus é bom e como Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. Provai e vede que o Senhor é bom. Se a gente for a Isaías capítulo 1, verso 18, Deus diz para o povo:
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Deus sempre nos chama, queridos irmãos e amigos, para conversar com Ele. E lá em Isaías diz, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Faça a prova de Deus. Se a tua vida estiver toda desconcertada, vá a Ele, peça perdão e decida andar em retidão. E você veja como Deus vai trabalhar na sua vida. Isso é fazer prova de Deus. Isso é conversar com Deus, é arrazoar com Deus. Vá até Ele, querido. Peça perdão aos teus pecados. Consagra a tua vida diante dEle. E Deus fará maravilhas na tua vida. Por isso que Davi diz, provai e vede que o Senhor é bom. E você verá como o Senhor é bom. Como Deus dará a graça dele sobre a minha e sobre a tua vida. Nós temos provado nesse tempo de pandemia como o Senhor é bom. E como Ele tem nos sustentado. Como Ele abriu porta de emprego para alguns irmãos na pandemia, onde milhares perderam emprego. Nós somos uma congregação pequena e ali temos visto, Deus abriu porta de emprego para alguns nesse tempo. Deus manteve o emprego de outros nesse tempo. Querido irmão, querida irmã, não tenha dúvida. É exatamente o texto se cumprindo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Feliz é o homem que busca abrigo em Deus. Se você, querido irmão, querida irmã, está longe, distante do Senhor, se você ainda não tem comunhão com Deus, se você ainda não entregou a tua vida a Cristo, eu digo, venha, se abrigue em Deus. Feliz o homem, bem-aventurado, é muito feliz, super feliz, que se abriga em Deus, que se refugia em Deus, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, Salmo 46. Querido irmão, querida irmã, queridos amigos, Deus é o refúgio e a fortaleza na hora da angústia. Nesse tempo de pandemia, tempo de crise de desemprego, alta do dólar, Ele é o refúgio dos missionários, né? Irmã Alcina está pedindo oração pelos missionários, pelo sustento dos missionários. Deus é o refúgio deles. Deus vai usar a nossa vida para abençoar os missionários. Mas se eu e você falharmos, Deus não vai falhar com os missionários. Deus vai levantar outros. Deus vai levantar, porque Deus é fiel. Deus não falha. Agora, bom para mim e para você é fazer parte do sustento dos missionários. É doar a nossa vida, doar as nossas finanças, para que os missionários lá no campo tenham sustento e possam continuar pregando a palavra, para que o evangelho corra por toda a humanidade, por todos os povos, por todas as línguas, tribos e nações, para a glória de Deus. Amém, querido? Deus te abençoe essa semana, uma semana que começa. Deus te guarde, te livre da contaminação. Use máscara, não esqueça, tome os seus cuidados devidos, ande na lei dos homens, assim como você anda na lei de Deus. A lei dos homens deve ser cumprida, e nós, como cristãos, devemos ser exemplos. Então, quando você sair de casa, saia com a tua máscara e dê exemplo, porque você é a luz do mundo e sal da terra. E aí Deus terá compromisso contigo de livrar você, para a glória do seu nome. Deus enviará os seus anjos ao teu cuidado, não tenha dúvida disso. Deus é um Deus que não erra, não muda, sua palavra não cai por terra, Ele sempre cumprirá a sua palavra. E se você ainda não serve a Deus, eu te convido hoje, venha para Deus, venha servir a Deus, venha buscar a Deus, e você verá como Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Vamos orar. Querido Pai, te adoramos nessa noite bendita, te adoramos pela tua palavra, te adoramos pelos livramentos, te adoramos pelo cuidado que o Senhor tem conosco, a sua igreja, pelos seus anjos que o Senhor tem dispensado a nosso favor. Deus amado, te louvamos, te bendizemos.
Abençoa meus irmãos dessa semana, os que vão trabalhar, ó Deus, os que precisam sair às ruas para ir ao banco, ao mercado, guarda e livra da contaminação. Deus amado, guarda as crianças, guarda os adultos, os anciãos, Pai. Em nome de Jesus, guarda teu povo. Ó Deus, aviva-nos o coração e a alma. Guarda os missionários no campo, as equipes, Senhor, na Tailândia. Ó Deus, equipe na Espanha. Deus bendito, guarda os missionários na Ásia Central, na África. Guarda os missionários, fortalece, sustenta, Senhor, cada um deles, para a glória do teu nome. Guarda nossas vidas, Senhor, aviva-nos como igreja para esse tempo. Queremos estar prontos para ouvir o toque da trombeta. Em o nome de Jesus, nós oramos. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos e amigos. Tenha uma boa semana. Nossa live essa semana será de novo na quinta-feira. Meu pai, ore por ele, seu Galdino. Ele fará uma biópsia da próstata na quarta-feira. Então peço que você orem pelo meu pai. Seu Galdino está com 87 anos. Peça que Deus dê a ele saúde enquanto ele estiver com vida. Se Deus permitir, Jesus não voltar, nossa live será quinta-feira, às 19 horas. Um forte abraço, Deus te guarde.